gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Laisa. Sou a Emily. E o nosso tema de hoje é sobre o uso excessivo de telas e as consequências em crianças. Visto que essa temática tem sido cada vez mais debatida, considerando que atualmente as crianças elas têm um acesso muito fácil a videogames, celulares, tablets, né? Muito precocemente. Isso pode acabar prejudicando negativamente o desenvolvimento infantil. Ao longo do episódio, nós vamos discutir com base em estudos e principalmente na experiência da nossa convidada, a psicóloga Beatriz Nogueira. Beatriz, você pode falar um pouco pra gente sobre a sua experiência e sobre a área que você atua? Tá, então eu sou psicóloga, especialista em análise do comportamento aplicada. É uma abordagem que trabalha diretamente e principalmente indicada para crianças que têm atrasos de desenvolvimento. Então, ali, dentro do TEA, do TDAH, até mesmo de deficiências intelectuais. A minha experiência clínica, a gente consegue observar, e dentro do tema que vocês propuseram, o quanto o uso de telas em excesso, ele vem impactando de forma negativa o desenvolvimento infantil. E muito mais do que a gente pensar em apenas questão de atrasos, de fala e tudo mais, é a questão emocional que vem pegando bastante no desenvolvimento dessas crianças. Na sua experiência, quando o uso de telas excessivo deixa de ser algo comum e passa a ser prejudicial? Como eu falei, quando a gente começa a perceber que isso impacta na própria percepção da criança enquanto sujeito, porque a gente percebe que as crianças, elas estão... O uso da tela vem trazendo uma percepção para a criança de que, como se, por exemplo, ela fosse única nesse mundo, e que tudo tem que ser ao meu momento, e não tem esse lidar com a frustração. Acho que esse é o ponto. Quando a gente era criança, por exemplo, quando a gente ia assistir TV, no meu tempo era tipo TV Globinho e tudo mais, Bom Dia e Companhia, né? E a gente às vezes tinha desenhos que a gente mais gostava, e o que acontecia com a gente? A gente tinha que esperar o horário daquele desenho que a gente mais gostava, então a gente ficava frustrado e a gente tinha que lidar com aquilo. Então, assim, hoje as crianças não têm isso, porque elas pegam o celular, o tablet ou até mesmo a TV e colocam ali naquele momento. E o que tem muito, a gente percebe, é que as crianças têm esse vai e vem. Então, por exemplo, não gosto desse episódio, troco. Quero assistir novamente essa cena, volta lá. Então, isso acaba trazendo para a criança essa dificuldade de lidar com a frustração. Segundo essas principais consequências que você apontou sobre... Ai, gente, desculpa, vou começar de novo, peraí. Não, tranquilo. Segundo essas principais consequências que você apontou sobre essas mudanças, né, no desenvolvimento neuropsicomotor das crianças que usam a tela excessivamente, elas variam de acordo com a idade da criança? Assim, eu acredito que varia, porque o que acontece? Quanto menor a criança quanto mais exposição ela tem frente às telas, maior impacto no desenvolvimento ela vai ter. E quando a gente fala impacto no desenvolvimento, são habilidades básicas. Porque o que acontece? A criança ela precisa testar, ela precisa ver, sentir com o corpo, com as experiências do mundo, para ela conseguir se desenvolver. E o que a gente percebe é que quando muito pequena, ela tem acesso a esse tipo de conteúdo, de telas e tudo mais, conforme ela vai crescendo, ela vai levando isso para a vida dela, como se ela não tivesse aquela experiência, né? Então, assim, acarretando no adolescente mais frustrado, que não sabe lidar com as emoções, acarretando com um adulto que também não sabe lidar com as frustrações, porque a gente sabe que os adultos hoje em dia também têm o uso muito excessivo de telas e tem aí diversos casos de ansiedade, de depressão, por conta dessas questões emocionais ali nesse contexto. Uhum. Que tipos de prejuízos cognitivos você tem notado em crianças que passam muito tempo em frente a telas? O que eu mais observo, assim, de prejuízo de habilidades, assim, e principalmente questão cognitiva, é o uso em excesso das telas e a falta do contato com o externo, das relações sociais e tudo mais. Então, assim, o que eu observo? A criança, quando ela tá com esse uso excessivo das telas, enfim, ela tá automaticamente com
tendo acesso e contato ali, o cérebro dela liberando muito a liberação de dopamina. Então, assim, essa liberação de dopamina, ela numa intensidade com o uso excessivo todos os dias, uma carga horária muito grande ali, ela é comparada a pessoas que fazem o uso de substâncias químicas. Então, assim, a gente tem que levar em consideração que, por exemplo, a gente acha que não é tão inofensivo. Meu filho está assistindo um desenho e eu faço isso para que eu consiga realizar as minhas atividades. A gente entende esse contexto, só que a gente também entende que é preciso e é necessário para a pessoa ali, para o cognitivo dela, que ela tenha contato com o social. Então, por exemplo, que essa criança ela vá para uma escola, mas tenha esse contato social. No entanto, essa nova regra da proibição, né, do celular na escola, as crianças, os adolescentes, eles condenam, né? Porque eles acham um absurdo e não ter essa necessidade. Só que o aumento de socialização que tem nas escolas hoje, de crianças brincando em pátio, de crianças conversando, tendo trocas que são naturais ali do social do ser humano, aumentou muito. Então, assim, eu acredito que isso vai trazer um impacto positivo daqui a um tempo, lógico, porque eu acredito que não é momentâneo. Mas, assim, de atrasos cognitivos, eu acredito que seja essas questões. Atraso de fala, atraso até não saber como se posicionar, como falar, o que eu quero trazer de informação para essa pessoa. Eu observo, assim, que na clínica a gente percebe muito a questão, assim, que meu filho, ele é muito nervoso. Eu tenho vários casos na anamnese, os pais trazer pra gente assim, nossa, meu filho é muito nervoso, ele é muito estressado. Doutora, será que ele tem um TOD? E isso é muito sério, assim, porque a gente tá falando de um transtorno e o TOD, ele digamos assim, é uma oposição, tipo assim, fora do normal. A criança não consegue lidar com as regras. E eu vejo que o uso das telas em excesso, então os videogames, as redes sociais em si, até os desenhos, enfim, eles têm essa liberação de dopamina, faz com que a criança, ou o ser humano em si, ele não tenha contato com a frustração. E aí, consequentemente, acaba trazendo essas dificuldades de lidar com as emoções, né? Essa habilidade socioemocional. Porque a gente precisa entender que quando a gente recebe uma negativa, não é legal, não é gostoso, a gente sabe disso. A gente fica chateado mesmo, e enquanto adulto também. Quando a gente espera uma resposta e vem uma outra, a gente, né, se frustra mesmo. Mas quando a gente tem entendimento de que aquilo faz parte da vida e que a gente não vai, digamos assim, morrer por conta daquilo, né? Aquilo, né, nos afeta sim, mas a gente não vai sofrer aquilo pro resto da vida, que é uma fase, enfim, que a gente precisa aprender a lidar, que a gente precisa ter essa... A gente percebe que como a gente aprende a lidar com aquilo naquele momento. E eu percebo que isso é uma coisa que traz, assim, que tá devastada, assim, em relação ao desenvolvimento das crianças, porque as crianças não têm essa frustração. Elas vão e voltam a hora que elas querem, elas têm essa autonomia, digamos assim, não é autonomia, como é que fala? Controle da situação. E aí, quando a gente não tem o controle da situação, acaba tendo vários comportamentos ali que não são legais e muito comuns no dia a dia. Você falou da questão escolar, né, dessas crianças. Como você acha que o uso de telas em excesso, ele influencia na atenção e no desempenho escolar? E como acontece essa influência? Na verdade, assim, a criança, esse uso excessivo traz um atraso ali e um prejuízo em relação à atenção. Então, assim, a criança fica menos tempo concentrada, a criança tende a não, digamos assim, não fui muito bem em português. Assim, sei lá, a matéria é chata, não gostei. Tem uma forma da professora lidar ali com a turma não bateu, digamos assim, o santo não bateu. A dificuldade de lidar com a frustração, a dificuldade de lidar com essas situações, acaba que eu vou ter que começar de novo, porque a Emily ia baixando aqui, eu me desconcentrei Eu ia te todinho. ajudar para não coisar ela. Vai lá.
Eu percebo assim que a dificuldade está no processo de lidar principalmente com a frustração, mas principalmente no tempo de atenção, na qualidade dessa atenção. Pensando que o uso excessivo das telas e os atrasos que isso traz, afetando ali no sono, no desenvolvimento como um todo, a qualidade de atenção dessa criança diminui e, consequentemente, o rendimento dela diminui também. Porque um cérebro que ele está cansado, hiperestimulado o tempo todo, dificulta o processo de adquirir ali novas informações e até mesmo realizar ali as novas sinapses, né? Então, assim, a gente percebe que isso traz um atraso ali, questões comportamentais dentro de sala de aula, e a questão do tempo ali de atenção, de qualidade ali mesmo. E a questão que eu havia falado anteriormente com vocês, ele está associado muito aos transtornos de desenvolvimento, né? Principalmente ao TDAH. Por quê? O que é o TDAH? Um transtorno de déficit de atenção, que ali a pessoa tem dificuldade de manter um tempo ideal de atenção, e principalmente a questão da hiperatividade, que ali é uma criança que não para, isso e aquilo, né? Uma agitação. E isso é um combo ali, né, do uso das telas em excesso, porque aí o cérebro tá hiperestimulado, então começa aquilo, tudo no ambiente acaba estimulando aquela criança. Então, eu percebo que afeta o rendimento e o desenvolvimento escolar, principalmente na questão dessa qualidade da atenção que a criança tem durante ali a exposição ao conteúdo. Quais são os sinais que os pais ou professores podem observar de que a criança já está sendo prejudicada pelo uso de telas? Existe alguma mudança de comportamento que costuma aparecer com mais frequência? Eu percebo que a irritabilidade, aquela criança que é muito nervosa, não consegue lidar ali com as próprias emoções, principalmente com as negativas, porque, voltando à questão de que o ambiente escolar hoje é um ambiente que está zero telas, né, por conta dessas novas leis e regras agora. E então, assim, isso acaba trazendo um alerta, porque a gente começa a perceber como de fato é o comportamento daquela criança longe dessa exposição. Então, assim, eu acredito que a gente tem que sempre ligar um alerta quando esse rendimento escolar ele cai. Por exemplo, é um bom aluno, sempre foi muito bem, e aí do nada começa a cair. Então, a gente tem que observar o porquê desse rendimento caindo, avaliar o contexto, né, como um todo, e principalmente a questão comportamental, né, lidar ali com as situações e principalmente com as emoções ali, né, nesse momento. Você já falou sobre como o uso de telas ele afeta, né, o ambiente escolar e como o uso de telas ele pode afetar o sono das crianças. Acontece que muitas vezes o sono, ele tá, né, atualmente ele tá associado ao uso das telas, assim, como assim associado? Tem pessoas que usam a tela para dormir, né? Tem gente, já escutei várias pessoas falando assim, eu tenho que colocar um ruído branco, e meu ruído branco é sei lá, uma música, uma chuva do YouTube. O quanto essa luz que as telas, elas nos proporcionam, o quanto essa luz ela impacta na qualidade do sono. Primeiro, porque o nosso cérebro está hiperestimulado por conta desse uso das telas. Segundo, por conta dessa questão dessa luz azul, né, que a gente chama, que ela atrapalha o início ali do sono e a qualidade desse sono. Porque a gente precisa, é essencial em que o nosso cérebro ele faça, digamos assim, todo o passo a passo do sono, né? Passe ali pelos estágios do sono. E o nosso cérebro, sem esse momento ali de descanso real, ele acaba assim, né, gerando ali uma dificuldade de lidar ali com as emoções, de lidar ali com as situações do dia a dia, o cotidiano, levando à frustração e tudo mais. Eu percebo que está muito ligado a essa, primeiro, o uso da tela como recurso para fazer a criança dormir, seja com uma musiquinha, seja um videozinho, um barulhinho, um ruído branco, né, que as pessoas usam. As pessoas costumaram assim, o ruído branco. Ok, eu super concordo. Eu sou mãe, tenho duas que estão aqui, e a gente precisa recorrer
a esses, digamos assim, recursos em momentos que forem necessários. Eu também recorro. Só que a gente percebe que, eu percebo, por exemplo, quando eu vou dormir na minha casa, quando a gente vai dormir, agora dormir, a rotina. A criança, as meninas, elas começam a ficar extremamente agitadas. Elas querem pular, elas querem correr, tudo para não dormir. Então, o que que eu faço? Eu desligo tudo, até a luz do ar-condicionado, eu desligo tudo para ter zero estímulo para que elas possam conseguir de fato descansar, para ter o início desse sono, para promover isso para elas, né? Então, assim, eu percebo que isso dificulta o processo ali e a qualidade desse sono. Na sua opinião, quais podem ser as consequências a longo prazo desse uso excessivo? As consequências a longo prazo muitas pessoas sendo diagnosticadas com transtornos de desenvolvimento ou transtornos de personalidade, né? Pensando ali no caso de adultos, transtornos depressivos, ansiosos, por conta desse uso das telas. Porque, como eu falei, a tela ele traz essa questão da liderança, né? De ter o controle daquilo, e principalmente por conta dessa questão de ser tudo ao meu momento, os estímulos que o nosso cérebro recebe ali no momento, né? Então eu percebo que isso acontece e tende a, né? Eu acredito assim, que já está acontecendo. Porque volta e meia você conversa com pessoas e essas pessoas elas trazem ali nossa, eu estou muito ansiosa. Nossa, eu tive uma crise de ansiedade. Então, assim, teve até um momento em que muito se falava da banalização do termo ansiedade. Porque digamos assim, todo mundo está ansioso agora, né? O que de fato é essa ansiedade? Mas a ansiedade nada mais é do que lidar com aquilo que ainda está por vir, com o incerto. E é exatamente isso. Quando a gente tem controle de tudo, a gente sabe o que está por vir. Então, eu percebo que a gente está lidando com adultos mais ansiosos, com pessoas mais ansiosas, por conta desse uso das telas ali no desenvolvimento. Quais são as alterações visuais mais comuns que você observa nessas crianças devido ao excesso de telas? Eu percebo, assim, que aumentou muito o uso de óculos por conta é para perto, é miopia que fala, né? Isso. Como eu não sou médica, não tenho propriedade para dizer sobre essas questões, assim, biológicas do corpo ali em relação ao desenvolvimento do visual. Mas a gente percebe que tem um aumento muito grande, porque a gente fica mais exposto a esses estímulos. E com essa exposição de estímulos muito grande, o olho começa a secar, o olho começa a ficar muito vermelho. Então, assim, eu tenho um primo mesmo que, um período que ele tava, assim, jogando muito em telas, muito em tudo, a gente percebia o olho dele o tempo todo vermelho ali, a gente até perguntava, nossa, o que tá acontecendo? Ah, meu olho tá muito seco. Mas era por conta do uso de telas. Então, assim, enquanto a gente não põe um limite para isso, o nosso corpo começa a colocar limites na gente, né? Então, eu percebo isso. Então, assim, que é uma coisa que é muito importante a gente levar em consideração, que quando a gente não tá ali, de fato, ouvindo o nosso corpo acaba falando, gritando muito mais alto, né, em relação àquilo que a gente está fazendo no momento. Então, eu observo que tem aumentado, sim, a questão do uso ali de óculos, de dificuldades visuais. Quando eu era criança, que a gente estudava em escolas, eu sempre estudei em escola municipal, tinha aquela questão de quem tinha dificuldade sentava na frente, né? Quem usava óculos sentava mais à frente. A maioria dos meus colegas ali, a gente sempre sentava mais pro fundo, porque a gente não tinha dificuldade visual. Mas, assim, tinha 2, 3 colegas ali que sentavam ali na frente. Hoje em dia, não. Hoje em dia são muitas crianças, né? Então, assim, a gente percebe que isso teve um avanço muito grande. O que você recomendaria em termos de tempo de tela para crianças? Recomendado? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, enfim, de Pediatria, eles falam que até os 2 anos de idade não é recomendado o uso de telas. Só que a gente também sabe que a realidade é
totalmente diferente na prática do que aquilo, digamos assim, do que a gente, sei lá, idealiza. Então, assim, o ideal, crianças menores ali de 2 anos, zero tela. Depois disso, o ideal seria que no máximo 30 minutos para que esse cérebro não fique hiperestimulado. Vai estimular sim, é inevitável, mas que esse cérebro não fique tão hiperestimulado ao ponto de gerar ali os atrasos significativos, como a gente, né, vem falando aqui, sobre os atrasos de fala, de desenvolvimento motor e entre outros. Eu tenho 2 meninas e as 2 são gêmeas, e a gente passou por períodos muito difíceis porque as 2 nasceram prematuras e elas ficaram em UTI e a gente teve que fazer acompanhamento médico especializado por um tempo, né? E esse acompanhamento, ele é tão importante e eu acredito que deveria ser feito com todas as crianças, porque assim, pelo tempo de UTI, pelo uso de antibiótico em UTI, por exemplo, a gente teve que fazer acompanhamento com otorrino, a gente teve que fazer acompanhamento com oftalmo, a gente teve que fazer acompanhamento com neurologista, tudo para observar, para ver se o desenvolvimento estava dentro do esperado para a idade delas. Então, assim, a gente tem que sempre lembrar de que, mesmo que, digamos assim, meu filho é perfeitamente saudável, a gente precisa entender que tem coisas e hábitos, né, que a gente precisa observar que às vezes está prejudicando o desenvolvimento do meu filho, né, criando ali uma criança que é dependente, enfim. Então, é interessante a gente não criar esse hábito nas crianças. Mas como mãe também, eu também faço uso de tela das minhas filhas e minhas filhas têm menos de 2 anos. Mas, assim, é muito moderado. Elas brincam muito. A minha casa é sempre virada de pernas pro ar, porque os brinquedos estão sempre espalhados. Então, assim, o ideal seria que a gente estipulasse ali uma rotina para aquilo acontecer. Não acontecer, por exemplo, em períodos noturnos, enfim. Então, eu acredito que seria o mais ideal ali não dar até os 2 anos, mas se for dar, muito controlado dentro da tua rotina, da tua realidade, obviamente. Na questão de adolescentes, essa faixa é um pouco mais difícil da gente lidar, que a gente sabe, né? Que é na questão dos 12, 13, 14 anos. Qual você acha que seria uma forma de moderar o tempo desses adolescentes mexerem no celular? Então, hoje a gente tem vários recursos, né? A gente tem ali os aplicativos de controle parental, Family Link, entre outros, que a gente consegue observar a quantidade de tempo e o que aquele adolescente está acessando. Eu acho que muito mais do que tempo em que aquele adolescente está ali na tela, é o que ele está tendo acesso. Porque, assim, obviamente que o excesso ele vai fazer mal, mas a qualidade daquele conteúdo, o que de fato ele está trazendo ali para ele, né, o que ele está absorvendo ali de informações, às vezes é mais prejudicial. Às vezes, digamos assim, se eu coloco ali, estipulo ali pro meu filho 2 horas no dia, e dentro dessas 2 horas do dia ele tá lá num jogo extremamente violento, ele tá lá numa plataforma conversando com pessoas que ele nunca viu na vida, trocando ali informações que são perigosas para aquele adolescente, é mais prejudicial do que para uma criança que fica ali mais tempo, mas tem um controle ali do que está sendo visto, né? Então, assim, eu tenho na clínica crianças menores. Já tem um pacientinho que tinha 10 anos. E os pais entraram em desespero e procuraram atendimento justamente porque o menino começou a ter esse contato com esses jogos, plataformas, acho que era Roblox, que tinha a chat online, que agora já parece que tiraram, né? Enfim. E o menino tinha, eu não sei o que de fato tinha acontecido, mas tinha um adulto que estava ameaçando o menino por conta de alguma coisa que tinha acontecido no jogo, por roubo sei lá, de estrelinha, de não sei o que era que tinha acontecido. Então, assim, o menino ele começou a ficar com medo de tudo e de todos. É como se ele estivesse desenvolvendo ali um pânico de socializar. Então, assim, a gente percebe que é o que essa criança, o que esse adolescente ele está tendo um contato.
E, obviamente, a questão emocional, socioemocional, ela tem sido bem gritante nesses momentos, porque os adolescentes, eles já tendem a ter um pouco, a gente tem um pouco mais de dificuldade de lidar com as questões hormonais, emocionais ali do desenvolvimento, né, enfim. Pessoas que têm esse contato extremo acaba tendo ainda mais. Na prática, o que os pais eles podem fazer para controlar esse uso de telas em casa? Eu acredito que brincar. Porque, assim, criar esse hábito, ensinar essa criança a brincar. Porque, assim, a gente está falando de crianças que hoje elas não sabem mais brincar. Elas não sabem o que fazer com os objetos, a função de cada um desses objetos. Então, assim, é importante a gente pensar, por exemplo, eu dentro da clínica observo muito o quanto esse faz de conta, sabe? Esse negócio de brincar de casinha, de brincar de. Não existe mais nas crianças. Então, assim, é importante a gente ensinar para essas crianças o brincar, ensinar para essas crianças o faz de conta, pensando ali em primeira infância, muito mais do que isso, mas conversar muito com essa criança para estimulação de fala e de desenvolvimento social. Colocar a criança em contato com crianças, com outras crianças, para que elas possam socializar. Antigamente a gente não era ensinado a brincar. E a gente sabia, a gente ficava horas na rua brincando, a gente ficava horas tendo contato com outras crianças. A gente não queria parar de brincar. Hoje em dia as crianças, elas é punitivo para elas quando os pais fazem elas irem brincar. Então eu percebo como principal ferramenta, e pensando em primeira infância, é esse sentar para brincar. Seja para brincar de um Lego, seja para brincar de carrinho, de boneca, de faz de conta, contar uma história, enfim. Eu acredito que é a principal ferramenta hoje que está dentro, digamos assim, da nossa realidade e o nosso alcance, e que tem ali um potencial muito grande de desenvolvimento. Essa questão que você falou, que antigamente a gente não era ensinado a brincar, é até engraçado a gente ver hoje em dia, porque como eu trabalho em escola, as crianças comentam que, eu vi uma brincadeira na internet, eu vi uma brincadeira no TikTok. Então, tipo, brincadeiras que a gente conhecia foram muito adaptadas, e elas aprenderam isso por vídeos na internet, por pesquisar. E chega a ser muito irônico essa questão. Sim, essa semana mesmo a gente estava lá na clínica e a gente estava conversando entre as terapeutas e a gente tem um momento de troca. Porque lá na clínica a gente promove para essas crianças que ficam ali para fazer 1, 2, 3 horas de terapia, a gente promove espaços para essas crianças socializarem, né? E aí a gente estava brincando e falando, a gente brincava de queimada, a gente brincava de batata quente, a gente brincava de elefante colorido, enfim, várias brincadeiras que fizeram parte da nossa infância. E o quanto as crianças não fazem ideia. Até a gente tava brincando, porque uma pacientinha tá agora na onda de pular corda. Ela descobriu pular corda. E aí a brincadeira ali, e aí as musiquinhas. E aí, assim, a gente começou. Cara, foi muito nostálgico pra gente. A gente falou, nossa, que saudade da nossa infância. E as crianças todas, tipo assim, o que vocês estão falando? Tipo, o que é isso, sabe? E é real, assim, as crianças, elas literalmente elas não sabem brincar como a gente brincava. Eu vejo assim, hoje em dia tem muitas escolas de, sei lá, de futebol, escola de não sei o quê, aula de balé, aula de daquilo, e não sei o quê, tudo mais. Pra que isso tudo existe? Para ocupar essas crianças, para estimular essas crianças, mas antigamente a gente não tinha, digamos assim, ninguém ensinava a gente a jogar bola. A gente pegava a bola e ia pra rua, a gente ia pra quadra, enfim. A gente aprendia na escola, às vezes, né, com professores de educação física e tudo mais. Mas, assim, é muito real as crianças não saberem como brincar e, principalmente, não conhecerem as nossas brincadeiras. E quando elas conhecem, elas acham o máximo. Tipo, como eu não conhecia isso antes? Mas, geralmente, elas conhecem através de vídeos de TikTok, de YouTube, enfim. E qual orientação final você deixaria para esses pais, orientadores, né, esses cuidadores que estão, né, preocupados com esse excesso de telas nas crianças, com o uso dele em geral? Quando a gente fala de
o uso de telas, eu acredito assim que a gente não pode demonizar o uso das telas, né? Dizer ali que é péssimo, que a tecnologia ela não presta, porque a gente estaria mentindo. Nós evoluímos muito em relação à questão de tecnologia, e eu acredito que a gente pode evoluir, nós, enquanto seres humanos, também podemos evoluir muito junto com essa tecnologia, utilizar ela a nosso favor. Eu acredito que, exemplo, como eu falei para vocês, eu tenho 2 meninas, elas estão em idade que ainda não é idade escolar, mas a gente já coloca elas em escola para ter esse contato social fora do ambiente familiar, e elas são muito faladeiras, fora desse ambiente familiar, para elas ter contato com outras crianças, para elas ter contato com regras de outros ambientes, né? Para promover essa autonomia delas, né? Porque, por exemplo, eu não estarei com elas o tempo todo e, principalmente, elas precisam aprender, ter essa, digamos assim, nossa, eu aprendi isso sozinha, sabe? De fazer isso sozinha. Então, acho que a minha recomendação é que os pais, primeiro, deem muita autonomia para as crianças fazer aquilo que elas já conseguem. Tem uma diferença muito grande em dar autonomia do que mimar. Mimar é a gente fazer aquilo que a criança já consegue fazer, né? Então, por exemplo, se meu filho já sabe comer sozinho, não tem por que eu ficar ali tentando enfiar comida na boca dele. Ele tem autonomia para fazer isso, então não faça. Mas é muito importante que a gente também olhe para a criança, perceba a dificuldade, e quando a gente percebe a dificuldade, a gente ia atrás. Ir atrás de um profissional que seja da área, que entenda, que trabalhe com isso, para dizer para você se tem ou não, se é não, sinal de alerta, ou se é apenas uma questão ali de digamos assim, não teve o estímulo. Eu tinha uma pacientinha que tinha 1 ano e 8 meses, e o médico mandou ela para estimulação dentro do ABA. E o ABA, como eu falei para vocês, ele é uma abordagem que ele é muito recomendado para crianças com autismo. A mãe foi e pesquisou o que era ABA. Quando ela chegou para mim, ela falou: meu Deus, estou de cabelo em pé. Como assim? Meu filho, 1 ano e 8 meses, autista e tudo mais. Eu falei para ela, calma, vamos lá. Ele colocou a hipótese diagnóstica autismo, o médico. Não estou julgando a conduta médica aqui, mas assim, para vocês entenderem que a falta de estimulação para essas crianças, elas são, às vezes, comparadas aos atrasos que uma criança com transtorno tem, um transtorno de desenvolvimento, né, de neurodesenvolvimento. Então, assim, é importante a gente olhar para isso. A gente tem caderneta de vacinação, sempre tem os marcos do desenvolvimento, conforme a idade da criança. Então, a gente observa acompanhamento com o pediatra, observar se está dentro do esperado. Eu acredito que isso tudo, esse olhar preocupado dos pais com o desenvolvimento, é o ponto inicial para a gente ter uma qualidade ali no desenvolvimento dessas crianças. Bom, a gente vai finalizando por aqui e nós gostaríamos de agradecer muito, Beatriz, pela sua disponibilidade, principalmente por todo o conhecimento que você trouxe pra gente, elogiar a excelente profissional que você é e muito obrigada por estar com a gente hoje, com as meninas. Fazendo uma bagunça, os meninos que tiveram que aturar a bagunça. Muito obrigada também. E é isso, a gente gostaria de agradecer muito por você ter vindo explicar mais essa questão pra gente, que é um tema tão importante. Sim, e eu queria deixar aqui para vocês que hoje, pensando na nossa realidade, a gente precisa consumir esse tipo de conteúdo. A gente precisa entender o que de fato está acontecendo. E eu percebo que os pais estão indo mais atrás. Então, isso já é um avanço. Então, eu acredito que nós temos aí um grande potencial para desenvolver essas crianças que estão aí. Com certeza. Muito obrigada, gente.